Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Foram 2 casos que abalaram o nosso estado. A situação primeiro aí do professor Hélio, que é conhecido no Piauí inteiro pela sua atuação no esporte, família tradicional do judô, também professor de futsal do IFP. E ele ainda se encontra em coma induzido, mas já apresenta um quadro de melhora, e é sobre isso que a gente vai conversar com o professor Denis Queiroz, que é irmão de Hélio Queiroz, estava antecipando aqui aos poucos. Graças a Deus, pelo menos uma notícia boa, ele começa a reagir. O que os médicos dizem nesse momento? Professor, boa tarde. Boa tarde. Olha só, o quadro ainda é grave, ainda está em coma induzido, mas só que a boa notícia é que ele teve uma reação, apesar do remédio, mas disse que nunca viu ninguém reagir, mas apesar da indução, ele apresentou um movimento na perna esquerda bem intenso. Então aumentou a dosagem para que ele permaneça completamente sem movimento, para que o cérebro tenha tempo para o cérebro descansar e desinchar. Então somente amanhã vou fazer a tomografia e vamos ter uma ideia real da dimensão do que aconteceu com ela. Na verdade, até o momento não se sabe o que foi lesionado de fato. Não tem, ainda é muito cedo para se falar em sequelas, se falar que vai ficar bom ou ruim. A nossa briga agora é que ele fique vivo, essa é a briga inicial. Então essa briga até amanhã, acho que vamos ter essa história, está bem, está estabilizado e sem risco nenhum. Aí posteriormente vamos ver o quadro neurológico dele. Que tipo de avaliação depende agora para que comecem a retirá-lo desse coma induzido? A tomografia amanhã. Depois da tomografia, que vai ver o inchaço e ver se pode ou não retirar. Mas mesmo assim, mesmo retirando, esse tio pental permanece no corpo pelo menos por 2, 3 dias. Aí depois que vai ter realmente, ele vai começar a apresentar movimento ou não. Quero agradecer então ao professor Denis Queiroz pelas informações prestadas a respeito do professor Hélio Queiroz, o Piauí inteiro torcendo por ele e também torcendo pelo casal de turistas, Amadeu, que você mencionou aí, caiu no sábado, dessa vez em Barra Grande, da sacada de uma pousada lá em Barra Grande, a altura de 3,5 metros mais ou menos. Nós estamos aqui com a filha do casal, a Nara Teles, filha dos médicos Paulo César de Carvalho e Leânia Garcia Teles, que estão também hospitalizados aqui. Há uma melhora no quadro da sua mãe. Ela saiu agora da UTI, já está para o apartamento. Qual que é a situação dela? Boa tarde. Boa tarde. A minha mãe, ela graças a Deus, está consciente, ela melhorou bastante, foi para o apartamento, teve alta da UTI e está bem. Sofreu alguma lesão? Sofreu lesão na coluna, a maneira que eles caíram eles caíram os dois de costas, então ela teve algumas fraturas na coluna e vértebras, então é isso que a gente está cuidando dela agora. Tirando a dor e cuidando dela para que ela fique bem. Teu pai ainda requer um cuidado maior, a situação dele ainda é delicada? A situação do meu pai ainda é grave, ele ainda está na UTI. Ele requer bastante cuidado, mas está todo mundo muito positivo, porque ele está apresentando melhoras, apesar de estar ainda bastante grave. Nara, você estava com eles no momento desse acidente, ou se não estava, o que a tua mãe já relatou? Ela já chegou aqui conversar sobre o que houve? Sim, eu estava na pousada com eles, eu estava dormindo no momento. Quando eles caíram, minha avó estava com eles, logo ela me chamou e eu fui fazer o atendimento deles. Então, o SAMU logo chegou cedo, eles nos atenderam rapidamente. Isso foi um ponto muito positivo e foi muito trágico, né? Porque na verdade foi uma questão de falta de regularização de órgãos, como os bombeiros, e também de regularização de manutenção, que é algo simples que poderia ter sido evitado. A estrutura lá dava sinal, algum sinal de que, na verdade, essa estrutura da sacada não ia bem? Vocês chegaram a perceber alguma coisa que pudesse apresentar algum risco? Era um guarda-corpo de madeira, e um guarda-corpo de madeira nunca é tão rígido quanto um guarda-corpo de metal ou de outro material. Mas ele não apresentava de que ia ceder, né? Ceder com o encostar do corpo deles. Eles se encostaram e ela cedeu. Vocês estão precisando de alguma ajuda nesse momento?
A gente está recebendo muita ajuda de todo mundo aqui do Piauí. A gente está muito impressionado com a solidariedade do povo. No momento, a gente, por essas pessoas, esses anjos que estão ajudando a gente está conseguindo tudo que a gente está precisando, sabe? Então, por enquanto, a gente está muito bem assessorado e também muito bem assessorado pela equipe médica aqui do São Marcos, que é muito boa. E estamos torcendo para que meu pai saia dessa o mais rápido possível e esteja aqui com a gente rapidamente. Piauí inteiro torcendo por vocês também. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal do Piauí. Só lembrando, Amadeu, o Denis Queiroz já falava também a respeito dessa solidariedade dos piauienses, principalmente em relação à doação de sangue. Isso bateu recordes aqui no Hemop de Teresina desde o sábado, primeiro com o professor Hélio, depois com esse casal. No momento, as 3 vítimas não necessitam mais de sangue, nem o professor Hélio, nem o casal de turistas, mas vale ressaltar para as pessoas que esse é um momento também que exige uma doação maior, é um momento de fim de ano, de início de ano, em que as pessoas viajam muito e normalmente os acidentes aumentam. Então, que as pessoas continuem doando sangue. Amadeu.